Em 1 Coríntios ele fala sobre despenseiros, mas a palavra que nós podemos traduzir é mordomo. Aí o texto ficaria assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que a cada um se ache fiel. Nessa noite nós vamos falar sobre mordomo de Deus. Agora, o que é um mordomo? O que é um mordomo de Deus? Então, o mordomo, ele é incumbido sobre todas as coisas da casa. Ele é incumbido sobre a direção de uma casa. E nessa casa ele administra, nessa casa ele governa, nessa casa ele cuida de todas as coisas. Só que o mordomo, ele não é o dono da casa. Ele trabalha na casa, ele administra, ele governa, ele cuida de tudo, mas ele não é o dono da casa. Agora, o mordomo, ele é dado a direção de todas as coisas, para ele cuidar, para ele desenvolver. É dado as terras, é dado as joias, é dado a direção da família, é dado o alimento que vai ser colocado na mesa, é dado os negócios que aquela casa tem. Isso é entregue ao mordomo, e ele tem que administrar e tem que cuidar. E nessa noite nós vamos falar sobre ser mordomos de Deus. E nós somos mordomos de Deus. Desde um princípio, Deus ele dá essa função ao homem, de administrar, de cuidar, de governar, desde o princípio. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis 1, nós vamos ver Deus falando com Adão. E Deus ele já dá a direção a Adão. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Fica em Gênesis 1, 28 e diz assim: E Deus abençoou. E Deus disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, desde a sua primeira criação, desde Adão. Então, Deus cria Adão, Deus coloca Adão no jardim, e Deus já passa instruções de governo e de administração para Adão. Deus fala para Adão: cuidai, guardai, cultivai, multiplicai, sujeitai e dominai. Deus já dá comandos para Adão, que Adão ele ia ter que cuidar daquela terra, que ele ia ter que cuidar, que cultivar a terra, que ele ia ter que dominar sobre todas as coisas que existiam no jardim do Éden. Ele ia dominar sobre os animais, ele ia dominar sobre todas as coisas. Isso é ser mordomo de Deus. O jardim era de Adão? Não era. Adão estava como mordomo naquele lugar, para administrar. Então essa função de sermos mordomos de Deus, já é dada ao homem desde o princípio. Deus ele quer que nós administremos, que nós cultivemos, que nós guardemos, que nós multipliquemos e que principalmente nós dominamos sobre a terra. Então nós estamos na terra, e a terra não nos pertence, nós estamos neste lugar, e nós estamos como mordomos de Deus, para viver neste lugar, para viver na terra, para administrarmos, para cultivarmos, para multiplicarmos, para governarmos. Então a terra não nos pertence, nós estamos aqui para cuidar. Deus ele não deu escritura para ninguém, não deu posse para a gente. Nós estamos para administrar as coisas de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. O mundo e o que nela habita, a prata, o ouro são de Deus. O que a terra produz é de Deus. Até mesmo os bens que administramos, empregamos nas obras de Deus, é de Deus. Todas as coisas são de Deus. Todas as coisas. Às vezes nós temos uma casa, e nós achamos que aquela casa é nossa, nós temos a escritura, nós temos a chave, nós compramos, nós pagamos, nós achamos que é tão nossa. Agora nós sabemos que tudo pertence a Deus. Nós vemos muitas vezes na televisão e nós nos assustamos, que há um terremoto e acabou a cidade. Que vem um vento, um tornado e acabou. E nós falamos assim: como aconteceu? Ali havia uma cidade, ali havia casas, ali havia agricultura, ali havia muitas coisas, e não tem mais nada. Ali havia pessoas que tinham escrituras, que tinham comprado suas casas, e não tem mais nada.
todas as coisas pertencem a Deus. E cabe a nós administrarmos, e cabe a nós cultivarmos, e cabe a nós guardarmos e crescer. Agora, quando nós negociamos as coisas de Deus, e não administramos, e guardamos os recursos de Deus, e não cuidamos dos recursos de Deus, nós nos tornamos infiel. Nós temos que saber administrar as coisas que são nos dadas. Nós temos que ter respeito, ter zelo pelas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque se nós nos acharmos donos, se nós acharmos que nós somos donos, nós vamos trair, nós vamos ser infiel nas coisas que o Senhor nos deu. Repita comigo: mordomo de Deus. Nessa noite o Senhor quer nos ensinar o que é ser um mordomo. Como ser um mordomo de Deus, como gerir, como administrar, como viver e como crescer nessa terra, sabendo que tudo pertence a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas pertencem a Deus. Agora, por que nós somos mordomos de Deus? Porque nós somos propriedades exclusiva de Deus. Não fomos nós mesmos que nos criamos, mas nós somos criaturas de Deus. Primeira coisa, Deus nos criou. Então Deus está no jardim e Deus formou o homem. Do pó da terra Deus criou Adão. Aí Deus sopra em suas narinas o fôlego da vida. E assim se cria o primeiro homem, o primeiro ser vivente. Fomos criaturas de Deus, foi criado por Deus, pelas mãos de Deus e pelo fôlego da vida que Deus soprou em Adão. Então, primeiro, nós somos mordomos de Deus, porque nós somos suas criaturas, nós somos sua criação. Segundo, nós somos mordomos de Deus pela preservação que o Senhor nos concedeu. Agora, o que é isso, a preservação que o Senhor nos concedeu? Nós sabemos que Deus cria o homem e com o passar do tempo, Deus, Ele se entristece do homem que Ele criou. Não há formosura, não há beleza, o propósito da criação não está sendo executado, o homem é mau. E nós sabemos que Deus ele só salva uma única família, que é a família de Noé. Então há o dilúvio, há a destruição de toda a terra, porque todas as coisas pertencem a Deus. E Deus ele destrói toda a terra e só sobra a família de Noé. Então acabou toda a terra e começou novamente de uma única família. Mas depois disso, depois desse acontecimento, em Gênesis 8, 21, o Senhor diz o seguinte: e o Senhor cheirou a suave cheiro e disse, o Senhor é seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então o Senhor ele faz uma promessa, Ele dá novamente a sua palavra, que Ele não tocará mais no homem, que Ele compreende o homem, compreende a sua natureza, que não foi a natureza que Deus fez, mas Deus Ele diz que Ele não tocará mais no homem. Então primeiro nós somos a sua criação. Segundo, nós estamos vivos, nós estamos até, a nossa geração chegou até em nós, a humanidade, porque o Senhor não tocará mais no homem, porque o Senhor vai preservar o homem, o Senhor vai sustentar e o Senhor vai guardar. Terceiro, nós somos mordomos do Senhor, porque é a da redenção, porque nós somos remidos, porque nós sabemos que a maldade do coração do homem, a meninice do homem, como é falado, como o Senhor fala, ela acontece e o homem se afasta da presença de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, pelo pecado, há uma separação do homem de Deus. Nós sabemos que Deus fez o homem para a sua glória, para a sua adoração. Aí há a separação do homem e de Deus, mas Jesus entra com o seu sangue, o Senhor dá o seu Filho, e o Senhor nos compra, o Senhor nos reme, nós somos remidos, há uma redenção pelo sangue de Cristo em nossas vidas. Então nós somos exclusividade de Deus, nós somos criaturas do Senhor, o Senhor nos preservou, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, e nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então nós somos mordomos de Deus, por causa que o Senhor nos criou, porque Ele nos preservou e porque Ele nos remiu.
É dessa forma que acontece. E nós estamos na terra para cuidar, para guardar, para cultivar, para crescer, para avançar e para dominar. É dessa forma que o Senhor criou, e é para isso que o homem está nessa terra. Mas há algum tempo, um menino, ele estava brincando com seu barquinho. Ele foi e ele construiu um barquinho. E ele estava brincando com seu barquinho próximo a um rio. E ele deixou o barquinho escapar. E o rio levou, a correnteza levou aquele barquinho. E ele andando com seu pai no bairro, ele viu na vitrine de uma loja o seu barquinho. E aquele menino, ele entra na loja e ele fala para o dono da loja: esse barquinho é meu, fui eu que fiz. E o dono fala assim: está aqui para venda, se você quiser você vai ter que comprar. E esse menino pede o dinheiro para o seu pai, e o seu pai dá o dinheiro para ele. E ele vai na loja e ele compra o seu próprio barquinho. Aí ele olha para aquele barquinho e ele diz: agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu fiz, e segundo porque eu comprei. É dessa forma que nós somos em Cristo. Nós somos 2 vezes filhos de Deus. Primeiro porque o Senhor nos criou, e segundo porque Ele nos comprou. Amém? E nós somos mordomos do Senhor nessa terra. Somos propriedades exclusivas de Deus. Porque o Senhor, Ele não desistiu de nós. Porque o Senhor, Ele sabe do quanto nós podemos avançar, do quanto nós podemos conquistar, do quanto nós podemos dominar. Repita comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você crê nisso? Você é criatura de Deus e que você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós somos propriedades exclusivas de Deus. Agora nessa noite você está ouvindo sobre ser mordomo. Você está entendendo o que é ser mordomo e que Deus quer que você seja mordomo dele nessa terra. Agora quando nós entendemos, nós vamos saber que primeira coisa, quando nós compreendemos o que é ser mordomo, o que é ser administrador de Deus, que não existe separação entre o santo, entre o sagrado e entre o profano. Não existe separação. Porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus e a gente tem uma conduta, e a gente é certinho, e a gente fala de Deus, a gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente parece que entra em um ritual litúrgico. E a gente entende que é um ambiente santo, que onde está 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, e nós entramos nesse ambiente. Aí quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, nós mudamos. Aí a gente já é diferente, já não é Deus toda hora. Mas quando nós entendemos que nós somos mordomos de Deus, não há separação entre o santo e entre o profano. Nós sabemos que Isaac, no mesmo lugar que ele abriu um poço, para aquele poço gerar água para a família dele, para gerar água para os animais, para gerar água para a agricultura, para a plantação, ele naquele mesmo lugar, ele levanta um altar para Deus. Não havia separação, não precisava se distanciar e chegar num lugar e fazer um cerimonial para entrar na presença de Deus. No mesmo lugar de trabalho, era o mesmo lugar que ele adorava a Deus. Quando eu entendo que eu sou um mordomo de Deus nessa terra e que todas as coisas pertencem a Deus, eu paro de fazer separação entre o sagrado e entre o profano. Eu estou no meu ambiente de trabalho e eu consigo saber que eu estou naquele lugar para falar a palavra de Deus, que eu estou naquele lugar como um administrador para crescer e para dominar, que eu estou no lugar da minha escola para crescer, para falar do amor de Deus. Não há mais separação. Quando eu entendo que eu sou mordomo de Deus, eu entendo o senso de responsabilidade. Porque se o Senhor te dar algo para administrar, o Senhor, Ele voltará para acertar as contas. Quando eu entendo que eu sou um administrador de Deus, eu vou entender que vai chegar um dia, e que eu não sei qual vai ser esse dia, mas vai chegar um dia que o Senhor falará comigo para eu prestar as contas de tudo que o Senhor me deu para administrar. E nós sabemos que aquele que muito é dado, muito será cobrado. O Senhor, Ele nos buscará e Ele falará conosco e nós teremos que dar contas de tudo que o Senhor nos deu. Agora, quando eu entendo que eu sou mordomo de Deus, eu vou entender que eu só vou conseguir caminhar nessa terra
quando eu tiver uma dependência do Espírito Santo. Eu só vou conseguir administrar, eu só vou conseguir cultivar, eu só vou conseguir guardar, avançar, multiplicar, quando eu viver na dependência do Espírito Santo. Quando eu der um passo e eu buscar a condição do Espírito Santo, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou conduzir, como eu vou cuidar, eu não sei cuidar, então eu vou buscar ao Espírito Santo, como eu vou cuidar? Como eu vou cuidar de todas as coisas que o Senhor me deu? Nós sabemos a parábola dos talentos. O que acontece na parábola dos talentos? Em Mateus 25. Eis que o Senhor, Ele está para fazer uma viagem, Ele entrega os talentos. E para um Ele dá 5, para outro Ele dá 2, e para outro Ele dá 1. E a palavra de Deus diz que Ele distribui segundo a sua capacidade. A esse Senhor Ele se ausenta, e Ele deixa os servos dele com os talentos. 5, 2 e 1, segundo a sua capacidade. E é dessa maneira que o Senhor nos dá. Nós somos administradores do Senhor nessa terra. E o Senhor vai nos dar segundo a nossa capacidade para nós administrarmos. Seja 5, seja 2, ou seja 1. O Senhor Ele entregará segundo a nossa capacidade. Agora não quer dizer que nós estamos limitados, quer dizer que nós vamos trabalhar, nós vamos avançar, e cada nível a nossa capacidade vai aumentar e o Senhor vai nos dar mais coisas. A cada momento a nossa capacidade vai aumentar. Porque o objetivo que Deus quer é que nós multipliquemos o que Ele nos dá. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida, que nós possamos multiplicar. Nós temos que crescer como pessoa, nós temos que nos desenvolver a cada 3, a cada 5, a cada 7 anos. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que viver uma vida nessa terra em desenvolvimento, em progresso, em conquista. Quanto tempo faz que você não avança? Quanto tempo faz que você não conquista? Que nada está mudando na sua vida? Quanto tempo faz? Nós vimos esses dias que o pastor Marcos falou sobre tirar a habilitação, não foi? Ele falou que era muito importante tirar a habilitação. Aí você pensa dentro do seu coração, será que o pastor está dizendo isso só para facilitar o ir e o vir? A igreja, os lugares? Não. O ir e o vir, ele vai ser uma consequência. Primeiro você vai ter que vencer outras coisas. O que ele está dizendo? Olha, tire a habilitação. Ele está querendo dizer o seguinte, é importante você liderar a você mesmo. É importante você avançar. É importante você conquistar. É isso que ele está dizendo. Porque quem já tirou a habilitação, quem passou por todo o processo, de ir até uma autoescola, de se matricular sem saber fazer nada, sabe como foi esse processo? Você passa pelo cursinho teórico, você aprende muitas coisas, muitas placas, muitas coisas. Mas só você sabe quando é entrar dentro de carro e ligar o carro e se ver na rua. Um monte de carro do seu lado, você sabe o quanto você vai ter que vencer. Só você sabe a limitação que você vai ter que vencer, os medos que você vai ter que avançar para dirigir. Eu falo por experiência própria, muita coisa eu tive que vencer. Muita coisa, eu olhava para os carros ao meu redor e eu pensava assim, eu tenho que cuidar do meu carro e cuidar do carro da pessoa do meu lado, para ela não acontecer nada comigo. E é dessa maneira que nós entramos. Mas quando nós lideramos a nós mesmos, nós conseguimos. E o ir e vir passa a ser algo tão normal. Quando ele disse sobre tirar a habilitação, ele queria dizer, avance, suba um degrau, cresça, mude. A cada 3, a cada 5, a cada 7 anos nós temos que avançar. Quanto tempo faz que você não muda o seu nível de escolaridade? Você não faz um curso, você não melhora o seu currículo? Quanto tempo faz que você está na mesma profissão? Entrou na empresa, está lá com o mesmo cargo. Há quantos anos? Há quantos anos faz que você ganha o mesmo salário? O Senhor Ele nos mandou à terra para cultivar, para administrar e para multiplicar e para dominar. Nós temos que, como filhos de Deus, como mordomos de Deus, nós temos que avançar. Às vezes você está muito tempo sem estudar. Aí você faz um cursinho de 1, de 2 meses. Aí você entra, começa a estudar e você fala, caramba, como é legal. Por que eu não fiz antes? Olha, fiz amizade nova. Olha, aprendi isso que eu não sabia. Você se sente super bem.
Aí você olha para você mesmo e fala, por que eu não fiz? Por que eu não fiz um curso de informática? Por que eu não fiz um curso de web design? Por que eu não fiz um curso de costura? Por que eu não fui numa reunião de vendas? Por que eu não avancei? Por que eu não cresci? Por que eu não me desenvolvi? Nós temos que vencer, nós temos que avançar. E quando aquele senhor ele volta, aquela pessoa que ele entregou, o servo que ele entregou 5 talentos, ele fala, eu negociei os 5 talentos, e eis aqui mais 5. Aí aquele servo que ele entregou 2 talentos, ele fala, eu negociei os 2 talentos, e eis aqui mais 2 talentos. E o seu senhor ele fala assim, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. É isso que acontece, a alegria naquele senhor, pelo servo que negociou, pelo servo que avançou, pelo servo que administrou e que multiplicou. E Deus nos cobrará por tudo que temos recebido. O Senhor entrega para a gente uma família, o Senhor nos dá filho, o Senhor nos dá uma casa, o Senhor nos dá um emprego, o Senhor nos dá um salário, e o Senhor vai pedir conta de tudo que Ele entregou nas nossas mãos. O Senhor vai prestar, nós vamos prestar conta de tudo o que fizemos, se avançamos, se cultivamos, se cuidamos da nossa casa, se administramos, se ensinamos os nossos filhos, se corrigimos, se mostramos as palavras de Deus para o nosso filho. De todas as coisas, nós prestaremos conta da nossa administração. Dessa maneira, o Senhor, Ele volta e Ele pede a prestação de contas para aquele que Ele entregou os talentos. Mas nós sabemos que existia um servo, e esse servo ele ganhou 1 talento. A sua capacidade era de 1 talento. E aquele servo, ele diz que por medo, ele vai, ele cava um buraco e ele guarda aquele talento. Ele não fez nada. Ele perdeu aquele talento? Ele não perdeu. Mas ele não avançou, ele não conquistou, ele não negociou. E ele não tinha mais nada para oferecer para o seu Senhor. E ele fala, atemorizado, por medo eu agi assim. Quantas pessoas não conquistam por medo? Quantas pessoas cavam o talento, não administram, não multiplicam por medo? Quantos pais não deixam os filhos estudarem, não deixam os filhos viajarem por medo? A gente fala assim, o filho foi Deus que me deu, mas a gente tem um medo, tem um apego, não deixa o filho crescer, não deixa o filho avançar. Quantas vezes? Eu estava conversando com uma vizinha e na escola dos meus filhos teve passeio para o zoológico. Seu filho vai para o zoológico? Falei, vai sim. Eu não vou deixar o meu porque eu tenho medo, porque eu não sei. Peguei e falei para ela, olha, eu também fico com medo. Eu sei que é 1h30 até São Paulo, eu sei que tem o transporte, eu sei que eles estão no ônibus, eu sei que tem todo um ambiente, toda uma cidade, mas por medo eu não vou deixar ele viver, ele ter a experiência dele, ele avançar. E a gente coloca o filho no ônibus e a gente ora, e passa o dia meio apreensivo, né, preocupado, a mãe fica preocupada. Mas se eu não deixar o meu filho avançar, se eu não deixar meu filho voar, se eu não deixar meu filho fazer cursos, que conta que eu vou prestar para Deus? O que eu vou dizer para Deus? O que eu fiz? Eu guardei meu filho dentro de casa como um passarinho preso e ele não cresceu? Eu tenho que preparar o meu filho para crescer nessa terra e para avançar e para dominar. Mas aquele pessoa, aquele filho, aquele servo, ele não avançou. Ele guardou por medo, ele não perdeu, mas ele não conquistou nada. Será que se ele tivesse pelo menos tentado, o retorno para ele não seria melhor? Imagine você tem 2 filhos, aí você dá R$10 para cada filho seu, e depois de 20 dias você pergunta para ele, o que aconteceu com o dinheiro que eu te dei? Aí um filho fala o seguinte, está guardado na gaveta. Fala, legal, tudo bem. Aí o segundo filho, ele fala o seguinte, mãe, eu tentei vender geladinho, eu tentei vender limonada, porque eu queria que o meu dinheiro crescesse. Mas você acredita que não deu certo, eu não consegui vender, e eu perdi o dinheiro, eu perdi o valor. O que você vai fazer? Você vai ficar intensamente bravo com aquele filho que perdeu?
Não. Você vai observar e vai falar assim, um tentou administrar, um tentou gerenciar. Então eu vou dar novamente o valor para ele. E vou agora conduzir, e vou instruir, e vou estar com ele a todo tempo. E fazer ele avançar. Agora aquele servo, ele não pensou dessa maneira. E ele por muito medo, ele guardou. E aquele senhor, ele ficou muito bravo. E ele diz assim, servo mau, servo negligente. Ele queria dizer, ó, servo vagabundo, servo que não fez nada com o que eu havia dado. Eu dei o talento na sua mão, você não fez nada. Você não cresceu, você não desenvolveu, você guardou. Você foi vencido pelo medo, pelo fracasso, você teve medo. E o Senhor fala o seguinte, tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então aquele que mais trabalha, aquele que mais avança, é aquele que vai mais conquistar, é aquele que mais vai multiplicar, e que mais vai dominar. Agora eu gostaria de falar alguns exemplos na Bíblia de mordomo, de pessoas que foram mordomos e que executaram a mordomia de Deus nessa terra. E o primeiro mordomo é o servo Eliezer. Ele era servo de Abraão. Em Gênesis 24 diz, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então nós lembramos da mensagem da semana passada. E Eliezer era o servo. Eliezer era o servo que fazia tudo com alegria para Abraão. Ele executava, ele buscava oportunidades de agradar a Abraão, de fazer a obra na casa de Abraão. E Abraão entregou para ele tudo o que possuía. Todas as coisas eram cuidadas pelo servo Eliezer. E não só as terras, não só o dinheiro, não só todas as joias, a alimentação, mas até a coordenação da sua casa, até a sua família, Deus entregou sobre Abraão. Agora o segredo que Eliezer teve para administrar todas as coisas de Abraão foi a dependência do Espírito Santo. Porque em um determinado momento, Abraão chama Eliezer e diz, olha, você vai ter que sair e procurar uma esposa para Isaac. Você vai em tal lugar e você vai encontrar entre as mulheres lá e vai trazer uma esposa para o meu filho. Que tarefa difícil que seria essa para Eliezer. Mas ele, na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, ele sai e ele traz uma esposa para Isaac. Ele foi o mordomo, ele foi o servo na casa de Abraão. Ele cuidou de todas as coisas. E ele sabia que ele não era o dono da casa. Ele sabia que ele era o mordomo, mas ele trabalhou, ele executou e ele trouxe com alegria. Uma outra pessoa que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, foi José. José, ele já é o amigo. José é aquele que recebe revelação. José é aquele que sabe os sonhos, os mistérios. José, ele foi o talento, os dons. E ele administrou com zelo a casa do seu Senhor. E nós sabemos, ouvindo a história de José na casa de Potifar, que tudo que José colocou às suas mãos prosperou. Que a casa de Potifar, a casa do seu Senhor, a casa do seu amigo, foi próspera durante a vida de José. Em Gênesis 39 diz, e achou graça aos seus olhos a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou à mão tudo o que tinha. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que o alimentava. Ele passou todas as suas coisas para José cuidar, para José administrar, para José cultivar, para José governar todas as coisas de sua casa. E a palavra diz que Potifar já não sabia mais de nada. Ele já não sabia mais dos seus negócios. Ele já não sabia mais quantos dinheiro ele tinha, o quanto ele tinha crescido. Além do pão que havia na sua mesa. Ele sabia que ele se sentava na sua mesa e que tinha comida. E sabia que tudo ia bem. E que todas as coisas prosperavam pela mão de José. Esse foi o mordomo José. E José, ele tinha a compreensão
que não era dele, que ele estava agindo como mordomo, e ele fez o seu melhor, ele fez o que estava ao seu alcance, e ele administrou a casa de Potifar. Agora havia também o mordomo Paulo. Paulo, ele foi discípulo que ele não andou com Jesus. Ele não estava com Jesus, ele nem sequer viu o momento da sua crucificação. Mas Paulo, ele entendeu que no reino de Deus ele era irmão. Ele entendeu que ele tinha um papel no reino de Deus. E Paulo, ele se sentou em muitas mesas, entre os gentios, entre os judeus. Paulo, ele foi a muitas nações para falar do evangelho de Deus. Ele se colocou nessa terra como mordomo de Deus, o qual anunciaria o evangelho, a palavra de Deus, anunciaria Jesus, o qual ele não viu, o qual ele não andou, o qual muitas vezes ele perseguiu o evangelho, mas ele se coloca como irmão. Ele entende que ele é, no reino de Deus, ele é irmão. Em Atos 20 diz: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, ele agiu como mordomo de Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele entendeu a vontade de Deus. Ele saiu em todas as nações e ele se assentava a muitas mesas e ele trazia o evangelho de Jesus. Ele era um mordomo de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Agora tem um mordomo que ele não é o servo, não é o amigo, não é o irmão, é o filho. Nós sabemos que o filho, ele clama, Abba, Pai. E o filho foi Jesus Cristo. E o filho gerou filhos. Jesus, ele veio à terra com um único propósito: fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não agiu por conta própria, ele agiu sempre na vontade do Pai. A agenda de Jesus era a agenda de Deus, a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Ele exerceu tudo o que o seu Pai lhe mandava. Ele não falava por si mesmo, ele falava a vontade de Deus. Ele anunciava as coisas do Pai. Jesus foi o filho que gerou filho. Jesus foi o mordomo do seu Pai. E Jesus, ele sabia que passaria por momentos difíceis, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a sua obra, ele não deixou de fazer a obra de Deus, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos por exemplo para seguirdes o vosso passos. Jesus, ele executou fielmente a vontade de Deus. Ele foi o mordomo de Deus. Ele sabia que todas as coisas eram do Pai, que ele estava para fazer a obra do Pai. Isso era mordomia, isso era ser mordomo de Deus, fazer, avançar, multiplicar, levar as boas novas e a vontade do Pai. Você é mordomo do Senhor. Você veio a essa terra para administrar, para guardar, para cultivar, para avançar, para multiplicar e para dominar. Que você possa multiplicar, que você possa dominar, que você possa conquistar nessa terra e fazer a obra de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.